Paz do Senhor para os irmãos, Pai do Senhor para todos que são inscritos nesse canal e para você que não é inscrito ainda, é a hora de você se inscrever. Meu nome é Florival e eu sou presbítero, né? Sou presbítero onde eu congrego e nós estamos aqui mais uma vez para estudar as lições de escola dominical da Betel Jovem, Conectar Mais Jovens, a segunda lição que nós vamos estudar. Seja bem-vindo ao canal Escola Bíblica Dominical, né? E nós vamos estudar mais uma vez a segunda lição, que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus por isso. Essa lição vai ser ministrada no próximo domingo e a referência desse texto é Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 8. E a segunda lição da nossa escola dominical, Conectar Mais Jovens, quem foi Daniel? Aqui nessa lição nós vamos aprender sobre as circunstâncias que levaram Daniel para o cativeiro, o estilo de vida de Daniel no Império Babilônico, né? E nós vamos falar também sobre o caráter de Daniel, e a forma com que Deus usou Daniel no Império Babilônico. Então aqui são alguns tópicos aqui que nós vamos falar, que nós vamos estudar, nessa revista, né, na lição 2, que diz, o título é Quem foi Daniel? Então aqui no primeiro tópico nós temos um exilado a serviço de Deus. No segundo ponto nós temos conhecendo a vida de Daniel. Ainda no primeiro tópico, né, um autêntico servo de Deus. No segundo ponto, nós temos um jovem de caráter, o segundo tópico. No primeiro ponto, nós temos primando por uma vida de santidade. No segundo ponto, um jovem de oração. Aqui no finalzinho já, né, chegando no terceiro tópico, nós temos um jovem cheio de sabedoria divina. No primeiro ponto, nós temos a sabedoria que vem de Deus. No segundo subtópico, né? No segundo ponto, nós temos buscando a revelação de Deus. Esse aqui é o esboço, que são divididos por tópicos. São 3 tópicos, cada tópico com 2 pontos ali para estudarmos a palavra de Deus. Mas antes aí de nós começarmos a estudar, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Esse canal aqui é novo, só tem 5 meses. E nós temos aí 52 inscritos. Precisamos aí do teu apoio, da tua ajuda, né? E eu quero dizer, antes de tudo, que a motivação que eu tenho é a alegria de estar transmitindo a palavra de Deus. Eu tenho 30 anos de experiência como professor de escola dominical, 30 anos de experiência. E eu quero compartilhar com você o conhecimento que Deus me deu, a sabedoria que Deus me deu, através das experiências que eu tenho com Deus, através do curso de teologia que eu fiz e através de muitos livros que eu já li. Então, eu quero compartilhar com você um pouquinho do conhecimento que Deus tem nos concedido. Mas nos ajude, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo se você gostou, né, para que o YouTube possa notificar você quando nós estivermos gravando mais vídeos de escola dominical. Então, dito isso, vamos então estudar a lição 2, quem foi Daniel? Vamos aqui aprender lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Primeiro tópico. Um exilado a serviço de Deus. O cativeiro babilônico não impediu que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de Daniel.
Mesmo estando em condições adversas, foi um agente de Deus para revelar o seu grande poder. Por mais que as condições sejam desfavoráveis, Deus sempre cumprirá seus desígnios. Então aqui nós vamos ver aqui nesse comentário que mesmo Daniel, em um país que tinha um idioma diferente, o idioma era aramaico e Daniel falava hebraico, a língua paterna dele, mesmo estando em uma nação diferente, que tinha um idioma diferente, uma cultura diferente, né? Uma divindade diferente lá em Babilônia, costumes diferentes. Então Daniel, mesmo estando enfrentando todas essas dificuldades, né? Que tem a questão cultural também, a questão cultural daquele povo, né? Então nós vamos ver que diante de todas essas dificuldades de adaptação, que Daniel precisava se adaptar, não se adaptar ao pecado, à idolatria, à promiscuidade, mas ele precisava se adaptar às condições, das circunstâncias, das dificuldades que ele ia encontrar lá nesse país. E ele só conseguiu se adaptar às condições adversas, dos problemas que ele ia enfrentar, né? Por exemplo, a idolatria naquele país, questão cultural, o idioma, costumes. Ele só ia conseguir vencer todas essas barreiras, essas dificuldades, através da obediência da palavra de Deus, através da oração. Aqui no decorrer dessa lição nós vamos aprender que Daniel orava 3 vezes ao dia e a janela dele ficava na direção da cidade de Jerusalém. Então aqui é muito importante esse ponto, né? Aqui nós vamos ver no comentário do escritor que ele fala que através, mesmo com todas essas adversidades, Daniel, através da sua humildade, uma vida de oração, através da obediência, Deus pôde usar Daniel e ele pôde realmente ser um instrumento de Deus ali naquela terra. E ali nós vamos ver que naquela terra estranha, Deus o exaltou, Deus deu autoridade, protegeu, guardou Daniel. E ali foi um palco nessa nação, foi o lugar onde Deus ele deu muitas revelações do futuro para Daniel. Inclusive mensagens que são de natureza apocalípticas, ou seja, que tem um contexto no livro de Apocalipse. Coisas que vão acontecer ainda no livro de Daniel. Aqui no primeiro ponto nós vamos estudar sobre conhecendo a vida de Daniel. Nascendo em Jerusalém, Daniel era da família real, considerando que Daniel foi para a Babilônia na primeira leva, que ocorreu por volta de 605 a.C., acredita-se que em sua chegada no exílio, o jovem tinha aproximadamente 18 anos de idade. O seu nome significa Deus é meu juiz. Mas ao chegar em Babilônia, mudaram o seu nome para Beltesazar, que significa o príncipe Bel. Apesar da sua pouca idade, Daniel mostra-se firme em suas convicções acerca de valores morais e religiosos ao ponto de não abrir mão da sua identidade diante de Deus e dos homens. É interessante aqui esse comentário do pastor, né, que Daniel, quando Nabucodonosor ele sitiou Jerusalém, a capital de Israel, de acordo com a Bíblia, foi 3 invasões que se seguiram, 3 levas, né? E Daniel ele foi levado nessa primeira invasão. Essa primeira invasão do exército de Babilônia. Aqui nós vamos ver que Daniel era de uma família real, ele tinha aproximadamente 18 anos de idade, era um jovem, e estudando, né, dentro do contexto daquilo que está escrito aqui, nós vamos ver que logo no capítulo 1, Nabucodonosor, né, o imperador de Babilônia,
ele pegou ali, ele trouxe pessoas ali inteligentes da realeza, pessoas cultas, pessoas que tinham, né, pessoas que tinham entendimento, pessoas de boa aparência, né? Então eram jovens ali que tinham bastante qualidade, eram jovens da realeza, da família real, jovens de boa aparência, jovens que tinham sabedoria e jovens que poderiam se adaptar, né, ao reinado de Babilônia. Então nós vamos ver que Nabucodonosor tinha esse propósito. Ele trouxe a família real ali, né? Então nós vamos ver que, até falei isso na lição passada, que qual foi o propósito do Nabucodonosor trazer essas pessoas? Primeiro, ele tinha um propósito de tirar realmente a identidade daquele povo. Nós vamos ver que quando Nabucodonosor trouxe essas pessoas, esses jovens lá, para o seu reino, ele mudou o nome de Daniel. E nós vamos ver que dentro da Bíblia o nome tem significados. Nos tempos bíblicos do Antigo Testamento até do Novo, os nomes tinham significado. O nome de Daniel também tinha um significado. E está escrito aqui, olha, o significado do nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Né? Daniel significa Deus é meu juiz. Né? Então nós vamos ver também, né, o nome de Esaú também tem um significado. Por exemplo, o nome de Jacó significa enganador e usurpador. O nome de Jacó. E tem outros nomes também na Bíblia que têm significado. Então era a cultura daquele povo, né? Que quando se era colocado o nome tinha a ver com um evento histórico, com as características daquela pessoa. Então tinha muito a ver, né, a questão do nome. Nós vamos ver que quando chegou lá essas pessoas lá, o rei, ele trocou de nome, porque ele queria fazer o que com isso? Qual era o propósito? Trocar o nome das pessoas, as pessoas teriam que aprender um novo idioma, as pessoas teriam que adorar a divindade lá, o Deus lá, que eles adoravam, tinha que se adaptar à cultura, ao alimento. Então nós, digamos assim, nós queremos um propósito do rei Nabucodonosor era realmente fazer com que aquelas pessoas esquecessem do Deus de Israel. Era esquecer do nome que a pessoa tinha, das suas raízes, da sua identidade, né? Do povo de Deus, né? Do templo, da adoração, da sua identidade, do seu nome. Então tudo implica sobre isso. Mudança de nome, mudança de cultura, mudança de identidade, mudança de religião. Então, digamos assim, né, ia se naturalizar, mas se naturalizar perdendo totalmente a sua identidade. Nós, estudando o Antigo Testamento, nós vamos ver que havia muitas divindades que eram restritas ali só naquele espaço ali daquela nação. Mas nós vamos ver que o Deus de Daniel, o Deus de Israel, é o Deus, nosso Deus e Deus da igreja, é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus soberano, é o Deus que intervém na história, é o Deus que trabalha, é o Deus que faz a sua obra para o seu propósito, para a sua finalidade, para que o nome dele possa ser glorificado. E nós vamos ver que diante de todos esses problemas, diante da religião, da mudança de nome, da cultura, da divindade, que no caso Nabucodonosor queria que ele adorasse o Deus lá da sua nação, Daniel, mesmo sendo jovem, de 18 anos, conforme nós lemos aqui, que o nome dele significa Deus é meu juiz, ele se manteve firme, ele não perdeu a identidade dele, embora o nome dele fosse trocado por outro nome, que tem outro significado. Mudaram de Daniel para Beltesazar, que significa príncipe de Bel, deu outro nome, outro significado. Mas Daniel, apesar da sua pouca idade, sendo jovem, ele era um homem que ele amava a Deus acima de todas as coisas.
Ele sabia que ele ia enfrentar lutas, dificuldades, né? Ele ia ser coagido a adorar, né? Ele ia ser coagido a adorar outro Deus, mas ele manteve-se firme, perdão, diante do Deus que ele conhecia. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Apesar do povo de Israel se corromper com a idolatria, quando Deus ele permitiu, quando Deus levantou essa nação, e através dessa nação Deus executou o juízo dele sobre a nação de Israel, por causa dos pecados de Israel, nós vamos ver que, por mais que a nação de Israel tinha se corrompido, dentro desse contexto, nós podemos ver que tinha ali um remanescente dentro da nação. Isto fica claro estudando o livro de Daniel, juntamente com seus amigos. Apesar de todo o pecado, apesar de toda a apostasia que aconteceu com o povo de Israel, muitos anos eles tinham se corrompido, chega uma hora que Deus falou basta, e Deus usou os seus profetas, dizendo que ia entrar em juízo com o povo de Israel, e eles iriam colher o que eles estavam plantando, ou seja, os pecados. Então nós vamos ver que diante de todos esses problemas, Daniel se manteve firme, não esqueceu do Deus de Israel, teve uma vida de oração, teve uma vida de integridade, uma vida de caráter, dando bom testemunho, e através do seu caráter, de não perder a identidade que ele tinha com Deus, né? De não esquecer a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? O Deus verdadeiro de Israel, Deus realmente não só livrou ele, mas também o exaltou e o abençoou em terra estrangeira. E a mesma coisa a igreja, somos nós estamos aqui em um país estrangeiro. A palavra de Deus diz que a nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria é o céu, a nossa pátria é Nova Jerusalém. Né? O nosso Deus, que é o grande Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o Rei, Ele é Rei, nós somos seus súditos. E a palavra de Deus diz que estamos aqui no mundo como peregrinos, como forasteiros, estamos aqui de passagem, então não devemos se apegar a dinheiro, a carro, a status sociais, a nada disso. Estamos aqui de passagem, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos cada dia se preparar mais, porque a Babilônia, ela simboliza o mundo, simboliza a falsa religião, simboliza o império que vai ser construído por Satanás quando a igreja for arrebatada por Jesus na ocasião do arrebatamento. Então a Babilônia simboliza o reinado do anticristo. Então isso é importante, que nós vamos estudar também escatologia aqui, nós vamos entender um pouco a mais sobre isso que eu estou falando. Babilônia simboliza o reinado do anticristo, a falsa religião, a falsa paz, o pecado, a religião da libertinagem. A pessoa religiosa, ela faz o que ela quer na vida dele, anda em pecado, né, e acha que vai agradar a Deus. Então Babilônia, ela tem esse significado espiritual de ser uma falsa religião, a religião do anticristo. Né, nós vamos ver que isso vai acontecer depois que Jesus levar a sua igreja deste mundo. Glória a Deus por isso. Aqui no segundo ponto nós temos um autêntico servo de Deus. Daniel nasceu durante a reforma de Josias, no princípio do ministério de Jeremias. Provavelmente foram muito impactados por tudo que vira e ouvira, e isto criou nele um senso de responsabilidade com o chamado divino. Durante todos os anos vividos em terras pagãs, Daniel foi agente de Deus na transmissão da mensagem divina, até mesmo quando jogado na cova dos leões, mas em nenhum momento abriu mão da sua convicção. Como servo de Deus, não podemos retroceder diante das adversidades, nem mesmo temer os poderosos, devido ao teor da mensagem divina. Então não podemos compactuar com o pecado no mundo. Não devemos abrir mão dos nossos princípios de vida cristã. Não devemos perder a nossa identidade como povo de Deus. Não ser um crente mundano. Quando nós falamos aqui de perder a identidade, é aquele crente mundanizado.
É aquele crente que ele se envolve com as modas do mundo, se envolve com o jeito de expressar do mundo. Por exemplo, no mundo as pessoas falam gíria, no mundo as pessoas contam piada, no mundo as pessoas mentem. Então nós vamos ver quando se fala do mundo, se fala de um mundo sem Deus, né? De um sistema implantado por Satanás, de um mundo que é totalmente controverso às verdades bíblicas da palavra de Deus, no mundo que é totalmente ao oposto, né, da mensagem bíblica, das doutrinas da palavra de Deus. Então, quando nós falamos aqui que o crente tem que tomar cuidado para ele não perder a sua identidade, nós estamos falando sobre aquele crente mundanizado, que quando surge uma moda no mundo, ele logo adere àquela moda, né? Ele copia aquela moda, ele fala na gíria, ele, né, se torna uma pessoa mundanizada. Então o que acontece? Ele perde a sua identidade como servo de Deus. E ele não vai conseguir pregar evangelho, porque as pessoas não vão conseguir ver nele um estilo de vida diferente, porque o homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus, ele foi liberto do pecado, ele tem um Espírito Santo, o corpo dele é o templo do Espírito Santo, ele vive em novidade de vida e ele tem um estilo diferente de viver, na sua maneira de andar, pensar, falar e agir. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Então, não podemos ser crentes mundanizados e perder a nossa identidade. Então nós vamos ver que foi nesse ponto que Daniel ele foi vitorioso. Mesmo tendo uma religião lá em Babilônia, mesmo o rei mudando o nome dele, mesmo o rei mesmo ele diante de uma cultura diferente, mesmo ele diante de comidas diferentes, que muitas vezes as comidas lá eram sacrificadas a divindades. Mas Daniel ele manteve-se firme, obediente à palavra de Deus, teve uma vida de oração e ele não perdeu a sua identidade como um verdadeiro judeu, como um verdadeiro israelita, né? E ali Deus o abençoou e Deus ele pode usar Daniel poderosamente, o nome do Senhor foi glorificado através da sua vida. Então isto é muito importante para nós. Daniel, ele é o nosso paradigma. O que é paradigma? Ele é o nosso exemplo. O exemplo na oração, exemplo de fidelidade, exemplo de fé, exemplo de caráter e exemplo como profeta, porque ele foi profeta. Glória a Deus por isso. Aqui no segundo ponto nós temos um jovem de caráter. O caráter é a impressão digital da alma. Quando Daniel chegou à Babilônia, o seu nome foi trocado, mas o seu caráter permaneceu inalterado, pois preferiu honrar a Deus e ser fiel em todo o tempo da sua vida. É interessante isso aqui. Nós vamos ver que aqui fazendo um paradoxo com a vida de Jacó. Como eu disse quase agora no começo da aula, o nome Jacó significa enganador e usurpador, né? De acordo com o dicionário bíblico e de acordo com muitos teólogos renomados, que eu li alguns livros aqui atrás, dá para vocês verem aqui atrás, aqui, um monte de livro aqui, ó. Tem aqui em cima e tem aqui embaixo também. De acordo com muitos teólogos, de acordo até com o dicionário bíblico, Jacó significa enganador e usurpador. Então, era o caráter de Jacó. Ele enganou o pai dele, ele enganou Esaú, ele enganou o sogro dele, depois tentou enganar Esaú de novo. Então a própria história dele vai dizer que ele era enganador. Não é simplesmente o nome dele que vai dizer que ele era enganador. Era porque já morreu. Não vai dizer que simplesmente por causa do nome dele que significa isso. Não, mas a história de vida dele vai dizer que ele enganou o pai, embora sendo influenciado pela mãe dele. Enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro dele, depois tentou enganar Esaú de novo, usando um artifício, usando uma estratégia enganosa.
Então nós vamos ver que quando ele teve encontro com Deus, Jacó, de Jacó o nome dele passou para Israel, né? Ali nós vamos ver nesse texto, lá em Gênesis, né? A teofania, ou seja, Deus desceu de forma teofânica, a aparição de Deus. Deus se esvaziou da sua glória, desceu e lutou com Jacó. A Bíblia fala que foi Deus que lutou com Jacó, né? Aquele anjo lá que aparece no Antigo Testamento, muitos teólogos falam que era Jesus na sua forma pré-encarnada, né? Na sua forma pré-encarnada, ou seja, Jesus veio em carne, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas lá no Antigo Testamento, né, nós vamos estudar sobre o anjo do Senhor. Era o próprio Deus, né? O anjo do Senhor, às vezes ele era adorado. Nós vamos ver que na Bíblia anjo não pode ser adorado, mas aquele anjo era adorado. O nome de Deus estava sobre ele, o anjo do Senhor. Então nós vamos ver que esse mesmo anjo desceu, né, de forma humana, lutou com Jacó, e ele falou: qual o seu nome? E Jacó falou assim: o meu nome é Jacó. E ele falou assim: a partir de hoje o seu nome será Israel. E o nome dele foi trocado e ele foi abençoado por Deus. Então nós vamos ver ali que mudança de nome sugere a mudança de caráter. Então Israel significa príncipe de Deus, é o príncipe de Deus, pai de uma grande nação. E nós vamos ver aqui, ó, que de maneira inversa, o nome de Daniel foi trocado. Que no momento que o nome dele foi trocado, passou a ter um outro significado, um significado pagão da nação da Babilônia, um significado pagão. Mas Daniel, o nome dele foi trocado, mas o caráter dele não foi trocado. Ele permaneceu com o caráter dele, né? Mudaram o nome dele, queriam mudar o alimento dele, né? Queriam que ele adorasse outro Deus, ele não adorou. Então nós vamos ver que o nome dele foi trocado, mas ele permaneceu com o caráter. Isso é importante para nós. Primando por uma vida de santidade. Sabemos que Daniel foi levado para o cativeiro quando jovem, porém eu mesmo estando em terra estranha não se esquecer de viver uma vida que agrada a Deus. O texto sagrado assevera que Daniel determinou em seu coração que não se contaminar com as iguarias do rei. As iguarias do rei eram alimentos consagrados aos deuses pagãos. Então nós vamos ver que, eu falei isso no começo, né? Aquele alimento lá, Daniel, quando olhou para aquele alimento, ele viu que era uma comida consagrada à divindade, e a palavra de Deus disse que ele colocou no coração dele não se contaminar com o alimento do rei. Ele não se contaminou, então ele fez uma sugestão lá para, digamos ali, para o cozinheiro do rei. É outra palavra que tem, mas eu esqueci. Ele falou assim: olha, vamos fazer um teste. Nos dê legumes a comer no espaço de alguns dias, aí você vai ver como é que vai estar. Né? Nos dê alimentos para comer, aí no espaço de alguns dias você vai ver como vai se encontrar a nossa saúde, como nós vamos reagir diante disso. E com muito temor, aquele servo do rei, ele aceitou o desafio, aceitou a proposta. Daniel, juntamente com seus amigos, se alimentaram daqueles legumes que não eram contaminados que não era sacrificado a divindades, ou seja, os deuses da Babilônia. E a palavra de Deus diz que quando chegou no determinado tempo, aqueles jovens lá, que se alimentavam da iguaria, do alimento lá da mesa, da cozinha lá do alimento do reinado, a palavra de Deus diz assim que os jovens hebreus, ou seja, Daniel e seus amigos, acharam-se mais fortes, mais bonitos, mais robustos do que aqueles que se alimentaram do alimento do rei, que eram sacrificados a ídolos, né? A deuses lá em Babilônia. Então nós vamos ver que
De cara não foi fácil, porque seria uma afronta não comer ali do alimento do rei. Ele estava correndo o risco de morrer ali, Daniel, de morrer juntamente com seus amigos, porque o rei ia receber isso como uma afronta. Mas Daniel conseguiu fazer isso porque ele era um homem de oração, era um homem humilde, era um homem que obedecia a palavra de Deus. Era um homem que tinha princípios, era um homem que tinha caráter. Então nós vamos ver que não importa a dificuldade, a luta, o problema, se você ora, se você busca Deus, se você tem um caráter que foi produzido pelo Espírito Santo, tenha certeza que Deus ele vai te dar vitória. Vamos aqui para o segundo ponto então. O segundo ponto aqui do segundo tópico, o segundo tópico e o segundo ponto. O jovem de oração, uma oração imprescindível na vida do povo de Deus. E com Daniel não foi diferente. Em vários momentos da vida de Daniel, parece percebemos a sua devoção e dependência de Deus. Daniel pediu auxílio a Deus sobre os sonhos do rei Nabucodonosor e tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia com a face voltada para Jerusalém. Além de orar para pedir auxílio divino na interpretação das profecias, um homem como Daniel, que ocupou um cargo estratégico de honra, só consegue sobreviver se dedicar a Deus uma vida de oração. Jesus falou sobre o dever de orar sempre. Paulo disse que precisamos orar sem cessar. Para vencer o mundo e os desejos carnais, é necessário viver uma vida de oração. Então nós vamos ver que para vencer o pecado, para vencer os impulsos da carne, para vencer o mundanismo, para vencer as lutas, para vencer a batalha espiritual, é preciso orar. Orar quando sair de casa, orar quando chegar de casa, orar no templo, orar quando acordar, orar quando for dormir, orar quando for pregar, orar para Deus dar direção na vida financeira, orar para Deus dar direção no casamento, orar para Deus nos dar sabedoria. Então o crente tem que orar, buscar Deus, porque o crente que ora, ele é abençoado, porque na oração Deus renova, na oração Deus perdoa, na oração Deus capacita, na oração de humilhação, Deus ele faz a obra dele em nossa vida. Então precisamos orar, precisamos buscar Deus, porque só através da oração, da vigilância, da obediência à palavra de Deus, nós teremos uma vida vitoriosa em todas as áreas. Casamento, na vida sentimental, no ministério, na vida financeira. Seremos vitoriosos em todas as áreas, porque a bênção que Deus nos concede, a bênção é completa. A bênção é completa, né? Então nós vamos ver que é importante buscarmos a presença de Deus. Chegando aqui no finalzinho do terceiro tópico, nós temos um jovem cheio de sabedoria. Lembrando aos irmãos que esse estudo é um resumo. Na igreja é 1 hora, é 1h30, 1h20. E aqui nós resumimos aqui a 40 minutos, né? Mais tardar aí 45 minutos. Aí nós estaremos aí finalizando, né? Porque é a proposta do vídeo. Na igreja nós estudamos aí 1h30. 1h30 nós estudamos. Então aqui nós fazemos um resumo aqui, né? Nós discutimos aqui, né? Nós explicamos vários pontos importantes. Para você que é professor, quando estiver na escola dominical, né, possa estar te auxiliando, para você enriquecer mais e mais e se aprofundar aí nas suas aulas de escola dominical onde você congrega. Então aqui no terceiro tópico, um jovem cheio de sabedoria divina. Daniel alcançou um patamar inimaginável no exílio, pois colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Não somente o rei, mas também os príncipes viam em Daniel sabedoria, inteligência e ainda a graça de Deus sobre a sua vida. É importante dizer aqui, irmãos, que quando se fala de sabedoria, não está falando simplesmente do intelecto, de um discurso teórico.
como nós vamos ver aí de coaches, né? Tem muitos coaches aí na internet aí, que são pessoas sábias. Discurso, né? Discurso de autoajuda, discurso aí para a pessoa ficar rica, para a pessoa conseguir, né, alavancar a sua vida financeira, né? Para galgar aí, subir alguns degraus, ter prosperidade, enriquecer. Nós vamos ver que tem muitas pessoas sábias, mas a sabedoria dessas pessoas são sabedorias segundo o mundo, são sabedorias segundo a filosofia, são sabedorias desenvolvidas pelo conhecimento humano. E a palavra, quando a palavra de Deus fala sobre sabedoria, está falando sobre a prática da palavra de Deus, está falando sobre o comportamento, não está falando de sabedoria no campo teórico do intelecto que a pessoa fala, mas está falando da vivência, do testemunho, do caráter, da prática, do comportamento. Tiago fala assim, olha, quem dentre vós é sábio? Ele fala, mostre pela sua maneira de viver, pelo seu comportamento. Aí ele fala assim, mas se dentre vós tem inveja e sentimento faccioso, heresia, ele fala assim, essa não é sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Está lá em Tiago, no capítulo 2 ou capítulo 3. Está lá, ele fala sobre isso. Ele fala da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela transforma a vida do homem, ela liberta o homem, né? Gera caráter, gera santidade, gera amor, gera alegria, gera satisfação. A sabedoria que vem do alto, então não está falando simplesmente no intelecto, no discurso vazio que as pessoas do mundo têm, né? Mas está falando de um estilo de vida, de um comportamento que agrada a Deus. Tiago fala sobre isso, quem dentre vós é sábio? Ele fala, mostre pelo seu procedimento, mostre pelo seu comportamento a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria que vem de Deus. E nós podemos constatar isso, nós podemos afirmar que Daniel tinha essa sabedoria, porque ele tinha comunhão com Deus. A sabedoria que Daniel tinha, ele não aprendeu na universidade, ele não aprendeu na época de Daniel, já tinha muitos filósofos, na época de Daniel. Já tinha muita filosofia, tinha muitos sábios na época dele. Mas sabedoria segundo o mundo, segundo o conhecimento humano, né? Nós vamos ver que a sabedoria de Daniel era através da oração, era através da obediência da sua palavra. Ou seja, nas lutas, nas dificuldades que Daniel teve, as dificuldades que ele teve, nas lutas que ele enfrentou lá na Babilônia, ele conseguiu vencer essas lutas através da oração e através da obediência, através do testemunho que ele tinha de mostrar Deus para aquelas pessoas. Ou seja, ele fez a diferença em uma terra estranha, em uma terra idólatra, através do seu testemunho. Através da sua obediência, Deus mostrou para todas aquelas pessoas que o Deus que Daniel servia era um Deus diferente, era um Deus poderoso, era um Deus que está acima, que estava acima de todas as divindades lá do reinado do Nabucodonosor. Então essa sabedoria aí que eu estou falando é que é a sabedoria que Tiago fala, a sabedoria que vem do alto. Vamos continuar aqui então a leitura. A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria pode vir pelos estudos, capacitação humana, porém a sabedoria de Daniel tinha como fonte primária Deus, pois ele é a fonte de toda sabedoria. Ele vê as coisas e nós não conseguimos ver. Em nenhum momento Daniel tomou para si a glória e a honra. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque nele há sabedoria e força. Podemos ver que a sabedoria que Daniel tinha vinha de Deus. Nesse episódio que Nabucodonosor teve sonho, nenhum sábio do seu reino conseguiu adivinhar ali o sonho que ele teve. Nenhum sábio conseguiu, com toda a sabedoria lá, né, os sacerdotes, os adivinhos, os conselheiros, nenhum deles conseguiu saber ali, adivinhar o sonho que ele teve. E nós vamos ver que através desse sonho, Nabucodonosor ele decretou
ele decretou a pena de morte para todos os sábios do seu reino. Ele deu um espaço lá de tempo que, se os sábios não adivinhassem lá o significado dos sonhos que ele teve, ele iria realmente mandar matar todos os sábios, os conselheiros, os sábios, os adivinhos do seu reinado. Isso também estava incluído Daniel e os seus amigos. Mas Daniel, ele foi avisado e ele pediu para os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram também jovens que veio com ele, que foram deportados na primeira leva lá do reinado de Israel, de Jerusalém, os seus 3 amigos jovens, e ele colocou um propósito no coração, falou: vamos jejuar e vamos orar tantos dias para que Deus possa mostrar para nós o significado desse sonho. E Daniel pediu tempo para orar. E Daniel orando, buscando a Deus, Deus não só mostrou para ele o sonho que Nabucodonosor teve, mas também mostrou para ele o significado do sonho. E o rei falou assim: olha, quem adivinhar, quem interpretar esse sonho para mim, eu vou dar muitas riquezas, eu vou honrar, e vai ser aqui o 3º no reinado. Ou seja, eu vou exaltar, eu vou abençoar. E ali, através dessa dificuldade grande, através desse problema que surgiu, e através dessa grande luta, Deus viu a oportunidade, através dessa adversidade, Deus viu a oportunidade de usar Daniel para exaltar Daniel, para abençoar. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. É nessa luta aí que você está passando que Deus vai te honrar. É nessa luta e nessa perseguição, nessa luta, que Deus ele vai honrar o seu ministério. Mas você tem que se manter firme na oração e no propósito, esperando o tempo de Deus, para que Deus possa te honrar. Daniel, através desse perigo, né, iminente que ia acontecer na sua vida, ele estava correndo risco de vida, de morrer, porque ele também fazia parte daquele grupo de sábios ali, né, que estava incluído no reinado de Nabucodonosor. Ele estava correndo o risco de perder a sua vida, e não somente ele, mas os seus amigos. Mas ele orou com propósito, ele jejuou, e Deus deu para ele não só o sonho, mas o significado. E ali foi a oportunidade para Deus exaltar a Daniel, né? Exaltar, abençoar, e por fim, o que é mais importante, o nome de Deus foi glorificado. Porque aqui no texto diz assim, ó, Daniel capítulo 2, versículo 20, ó: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Vamos aqui para o final então, porque o vídeo está ficando muito longo. Buscando a revelação de Deus, por não conseguir interpretar o seu sonho furioso, Nabucodonosor condena os seus sábios à morte. Mas Daniel reagiu ao decreto e pediu ao rei prorrogação, e foi buscar a Deus a interpretação, dedicando-se na oração. Daniel não buscou a sabedoria humana, mas foi direto na fonte de toda sabedoria. Deus ouviu-lhes o sonho e a interpretação. Daniel louvou a Deus, pois sabia que ele tem comando de tudo, e Deus é quem revela o profundo e oculto e dá a conhecer a quem busca em sinceridade. Então nós vamos ver que Daniel ele foi na fonte, ele não foi consultado, ele fazia parte, como eu falei quase agora, ele fazia parte daqueles sábios que tinha lá no vasto império da Babilônia. Ele era contado dentre os sábios e a vida dele estava correndo risco. Só que ele não foi lá na biblioteca da Babilônia consultar os livros, consultar lá os sábios, né? Ele não foi pegar um livro importante de filósofos que tinha naquela época lá, não. Ele foi na fonte da sabedoria, que é Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria. Toda sabedoria, Deus é a fonte. Então ele foi na fonte, ele foi orar, ele foi pedir para Deus revelar para ele o significado daquele sonho, a interpretação. E Deus deu para ele não só o sonho, mas a interpretação. Né? Aqui no que nós lemos, ele pediu uma prorrogação para o rei. Olha, me dê aí 3 dias,
Me dê 3 dias que eu vou orar a Deus, eu vou consagrar minha vida e eu vou dar a interpretação do sonho. Mesmo a convicção que ele tinha de fé em Deus era tremenda. A convicção que ele tinha da fé em Deus era tremenda. Porque ele falou assim, olha, me dê aí 3 dias, me dê uma prorrogação, eu vou orar a Deus, eu vou consagrar minha vida e eu vou dar a interpretação. Mas essa afirmação que ele falou que ia dar a interpretação não foi um espírito altivo, de soberba ou de arrogância, não. Ele falou, eu vou dar a interpretação, trazendo aqui miúdos, né? Parafraseando. E Daniel, digamos assim, ele falou, eu vou dar a interpretação porque eu vou orar a Deus e Deus ele vai me mostrar o significado. E foi o que aconteceu. Glória a Deus por isso. Foi o que aconteceu. Daniel chegou lá diante do rei e o rei ele perguntou para o rei falou, quem interpretar o sonho, eu daria isso, eu daria aquilo, vou vestir, vou colocar um colar aí de ouro no pescoço, vai ser o terceiro aí que vai ter autoridade no reino, e ainda vou honrar, vou abençoar. E Daniel começou a falar, Deus tinha revelado para ele o oculto e o profundo e o escondido, que só Nabucodonosor sabia. Ninguém mais sabia, só ele sabia do sonho, ele não contou para ninguém. Mas Deus, que é criador dos céus e da terra, inclusive criador do ser humano, né? Deus ele sabe o que falamos, pensamos e praticamos, porque ele é o criador de todas as coisas. Revelou para Daniel, e Daniel contou para o rei, e Deus ali exaltou Daniel, abençoando também a sua vida, honrando, e sobretudo o nome de Deus foi glorificado.